Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo. Agora vamos para a segunda aula de direitos reais, dando continuidade aí, né? Vamos falar um pouquinho dos princípios, né, que a gente tem aí relacionados aos direitos reais. O primeiro princípio que a gente vai abordar, eu já falei um pouquinho dele, então não tem muita coisa mais a falar, mas é o princípio da função social. O princípio da função social, gente, ele estabelece pra gente aqui nos direitos reais que a gente deve exercer os direitos reais pensando nos reflexos para a sociedade. Então a gente tem que pensar também nos reflexos que o exercício do direito real vai surtir na sociedade, tá? O que vai acontecer com a sociedade? E aí, como eu disse pra vocês, o princípio da função social da propriedade, ele traz pra gente uma limitação no exercício do direito real. Porque nesse sentido, o que é a função social, gente? É eu exercer o meu direito com uma motivação, né, razoável, com uma motivação justa, tá? Então, quer dizer, não é porque eu tenho um direito que eu vou exercer ele em detrimento da sociedade, prejudicando a sociedade. É nesse sentido que é a função social. E é nesse sentido que a função social vai limitar o exercício do direito real. Como eu já dei pra vocês no vídeo anterior, se não assistiu, assista, que eu falei, né, da questão do uso capião. O uso capião é um exemplo claro da função social limitando o exercício dos direitos reais, tá bem? O próximo princípio também não tem muita coisa pra falar, porque a gente já falou dele como característica do direito real também, que é o princípio da tipicidade, né? Que é no sentido de que você tem lá um rol taxativo, né, de direitos reais, que é o artigo 1225, no sentido de que só a lei pode criar direitos reais. Então não posso sair por aí criando novos direitos reais. Só vai ser direito real o que a lei disser que é, tá bem? O terceiro princípio, também já falei um pouco com vocês, vou aprofundar um pouquinho, que eu já coloquei ele como característica também de direitos reais, que é o princípio da publicidade, né? Que não se admite direito real secreto, sigiloso. O direito real, ele tem que ser público, tem que ser dada publicidade. Até porque, como eu disse pra vocês, a gente tem algumas características dos direitos reais que surge, né, com a publicidade. Erga omnes, efeito ou eficácia erga omnes dos direitos reais. Ou seja, todos devem respeitar os direitos reais. Como que eu vou respeitar uma coisa que eu não conheço, que não me é público? Então os direitos reais têm que ser públicos para serem respeitados, tá bem? Aí a gente tem até aqui os artigos 1226 e 1227 do Código Civil, que vai trazer pra gente essa questão da manifestação da publicidade, que eu já adiantei pra vocês no vídeo anterior. Tem lá, artigo 1226 do Código Civil. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato intervivos, só se adquirem com a tradição. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, se não assistiu, assista, tá? A tradição é o modo, né, em que é dada a publicidade dos bens, das coisas móveis. Então, quando eu trato de direitos reais de coisas móveis, é pela tradição que se dá a publicidade. O artigo 1227 diz pra gente que os direitos reais sobre bens imóveis, constituídos ou transmitidos por ato intervivos, só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Artigos 1245 a 1247, Código Civil, salvo os casos expressos de código. Então o artigo 1227 está dizendo pra gente que a publicidade dos direitos reais constituídos em coisas imóveis, em bens imóveis, é dado com o registro, né, no cartório de registro de imóveis, igual eu disse pra vocês no vídeo anterior. Se eu falo de bens móveis, publicidade com a tradição. Se eu falo de bens imóveis, publicidade com o registro no cartório, tá bem? Então é isso, gente. Quanto ao princípio da publicidade, não tenho muito mais coisa pra falar, não. Só o que eu falei pra vocês, a questão da sequela e da eficácia erga omnes, né, que são duas características dos direitos reais. Só é possível a concretização dessas características, desses efeitos, com a publicidade. Porque como que eu poderia, sequela, o que é sequela? É eu ir atrás do bem, né, da coisa, com quem quer que ela esteja, onde quer que ela esteja. Como que eu posso reivindicar o bem de alguém, né, se aquela pessoa não souber que aquele bem é meu? Se não for dada publicidade da titularidade daquele bem, daquela coisa, como que eu posso exigir que alguém me devolva aquela coisa? Tá bem? Então a sequela só é possível com a publicidade. O próximo princípio que nós temos aí dentro dos direitos reais é a vedação ao abuso de direito. Gente, vedação do abuso de direito. Como eu disse pra vocês, né, isso até, esse princípio é até uma decorrência do princípio da função social, tá?
que vai limitar o exercício dos direitos reais. Mas como eu disse pra vocês, nenhum direito é absoluto, nem mesmo direito à vida é absoluto. Então aqui não seria diferente com os direitos reais, né? Então o exercício do direito real, ele não é absoluto, ele tem uma limitação. O exercício do direito real, ele recebe limitação na satisfação de um interesse legítimo e sério. Eu disse pra vocês, eu tenho um direito real, eu posso exercer ele dentro de interesse legítimo e sério. Eu não posso exercer um direito real pra poder simplesmente prejudicar alguém. Então isso é vedação ao abuso de direito. Se eu estou exercendo meu direito real simplesmente pra prejudicar alguém, pra prejudicar o interesse de alguém, prejudicar a coletividade, eu não tenho interesse legítimo e sério em exercer esse direito real. Então nesse sentido, se eu uso meu direito real simplesmente pra prejudicar alguém, eu estou abusando do meu direito. E temos dois exemplos clássicos que a doutrina traz pra gente nesse sentido. O primeiro exemplo é o caso de Colmar, de 1855. O que é esse caso de Colmar? Um vizinho, vamos botar nome para ficar mais fácil. O João morava perto de José. José tinha uma chaminé muito alta, muito grande, enorme na sua casa. E José construiu essa chaminé enorme só para fazer sombra na casa de João. Só para isso. Não tem serventia nenhuma aquela chaminé na casa de José. Só pra fazer sombra na casa de João, pra deixar João sem sol, coitadinho. Então, nesse sentido, o que nós vemos aí? José abusou do seu direito real. José construiu uma chaminé só pra prejudicar João. Ele está abusando do seu direito. Por quê? José está exercendo seu direito real enquanto construiu a chaminé com interesse legítimo e sério? Claro que não. Foi com interesse puramente de prejudicar o coitado do vizinho. Então, nesse caso, há um abuso de direito. E na época, né, o proprietário ali, o João, ingressou em juízo. O juiz até reconheceu que era um direito que estava sendo um abuso de direito por parte de José, né? Tô dando o nome, tá? É fictício, mas enfim, só pra gente entender. Por parte de José havia um abuso de direito, já que o exercício do direito real de José ali, enquanto ele construiu aquela chaminé, não era com interesse legítimo e sério, só com interesse de prejudicar João mesmo, seu vizinho. Outro exemplo famoso que a doutrina traz pra gente é o caso de Clement Bayard. Não sei se estou falando certo, mas enfim. Que era o quê? Vamos botar nome também pra ficar mais fácil. A gente tinha José, agora vamos inverter. Nós tínhamos José, que era um proprietário rural. E o José, ele era vizinho de um fabricante de dirigíveis. Então José era vizinho de João. João fabricava dirigíveis e José era um fazendeiro. Só que aconteceu, o José, incomodado com o vizinho, resolveu o quê? Fazer grandes armaduras de madeira, não sei como falar, armaduras de madeira, né? Colocou vários paus enormes assim, pra prejudicar, né, o João com seus dirigíveis, pra dificultar o acesso dos dirigíveis ali do João. Então, quer dizer, José construiu aquelas estacas de madeira, aquelas armaduras de madeira, só para prejudicar João com os dirigíveis dele. José não tinha um interesse legítimo e sério ao exercer o seu direito de real ali, de construir aquelas estacas no seu terreno. José só queria prejudicar João, para que João não conseguisse ter acesso ali com seus dirigíveis. Então, quer dizer, é um abuso de direito também, tá bem? E aí a gente tem o artigo 1228 do Código Civil, que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 2º. São defesos, ou seja, proibidos, os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outra. É o que aconteceu com os nossos personagens aqui. Tanto no caso lá do balão... Balão? Não, desculpa. Tanto no caso lá do... me deu um branco aqui agora. Da chaminé, quanto no caso aqui dos dirigíveis, né? São dois casos que você vê que a intenção deles era simplesmente prejudicar o vizinho ali, o outro, né? Então não tinha uma comodidade, por exemplo, quando o João construiu a chaminé só pra fazer... José construiu a chaminé só pra fazer sombra no vizinho, não tinha utilidade, não tinha comodidade nenhuma pra ele, era só pra prejudicar a outra pessoa mesmo. Então é um abuso de direito, tá bem? Gente, a gente viu então que o parágrafo 2º do artigo 1228 diz que é proibido esses atos que não criam nenhuma comodidade, nenhuma utilidade, só serve para prejudicar outra pessoa. Só que olha só, o artigo 187 do Código Civil vai dizer pra gente o seguinte: também
comete ato ilícito, o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Ou seja, tanto no parágrafo 2º do artigo 1228 do Código Civil, quanto no artigo 187 do Código Civil, nós temos o quê? Conceitos de abuso de direito. A diferença, gente, é que o parágrafo 2º do artigo 1228 do Código Civil traz pra gente uma finalidade específica, um fim específico. Como assim? No parágrafo 2º do artigo 1228, você tem um abuso de direito aonde uma pessoa quer simplesmente prejudicar a outra e usa o exercício do direito real para isso. No artigo 187, não. No artigo 187, basta a pessoa exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, o aluno não tava pagando as mensalidades da escola, os pais querem tirar o aluno da escola particular e colocar ele numa escola pública, e eu retenho, né? Não deixo eles tirarem os documentos daquele aluno. Gente, eu estou excedendo os limites aí da boa-fé, né? Eu estou excedendo os limites que o artigo 187 coloca pra mim. Então, estou abusando do meu direito. Eu tenho direito de cobrar a mensalidade deles, mas não desta forma, tá? Aí, gente, vem o artigo, porque acontece, a doutrina começou a fazer fofoquinhas aí de que a gente teria um conflito entre o parágrafo 2º do artigo 1228 e com o artigo 187 do Código Civil, que ambos tratam aí do abuso de direito. Aí veio o enunciado número 414 da 5ª Jornada de Direito Civil, enunciado número 414 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte: a cláusula geral do artigo 187 do Código Civil tem fundamento constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança, e aplica-se a todos os ramos do direito. Então, olha só. Ele está dizendo pra gente que o artigo 187 trata sim de abuso de direito, mas o artigo 187, ele é uma cláusula geral, tá lá na parte geral do Código Civil, ou seja, vai se aplicar em todas as áreas do direito civil, portanto também se aplica nos direitos reais, tá bem? Bom, vamos pro quinto princípio aí, que é o princípio da boa-fé objetiva. Como eu já adiantei pra vocês no primeiro vídeo, o princípio da boa-fé objetiva, gente, ele não é um princípio exclusivo dos direitos reais, nem mesmo é um princípio exclusivo do direito civil. É um princípio que a gente vê aí lá na teoria geral do direito. É um princípio que se aplica em todas as esferas, em todos os ramos do direito, tá, brasileiro. Um exemplo de boa-fé objetiva que nós podemos dar pra gente entender é a venire contra factum próprio, ou vedação do comportamento contraditório. E quanto a isso, eu até coloquei no mapa mental, quem for adquirir, mas eu vou comentar com vocês um julgado que eu achei muito, muito interessante. Acho que é do STJ, não lembro agora. Mas enfim, um julgado que é assim. Uma pessoa tinha uma comunidade, né, e essa comunidade, ela tinha uma caixa de água de estabelecimento. Tinha uma caixa de água aqui que abastecia água para todas as casas daquela comunidade. E aí, em um certo momento, João, que tinha uma empresa lá naquela comunidade, pediu para que aquela caixa fosse colocada na propriedade dele, né? Aquela caixa de distribuição para a população fosse colocada na propriedade dele. E assim fizeram, né? A empresa foi lá e de água foi lá e colocou, instalou a caixa de água de distribuição na casa, na propriedade de João. Só que aí depois, né, passou um tempo, isso não foi mais conveniente para João, porque quando tá conveniente tá bom, né? Quando tá favorecendo ele, tá bom. Aí o que o João fez? Ingressou com uma ação, né, pedindo indenização, que eles tinham instalado uma caixa de distribuição da comunidade, né, na casa dele. Só que aí, que o réu fez? Provou que, ó, não, a gente instalou sim a caixa de água de distribuição na casa do João, mas a gente instalou porque ele pediu, foi a pedido dele. Foi a pedido dele. Então, quer dizer, venire contra facto próprio. Eu não posso pedir para instalar uma caixa de água de distribuição na minha casa hoje e amanhã dizer que não, que eu tenho que receber indenização porque isso foi instalado sem meu consentimento. Como assim, sem seu consentimento? O que é isso? Então, eu não posso, né, ter atos contraditórios com os meus atos anteriores. Vedação ao comportamento contraditório. Venire contra factum próprio. Tá? É um exemplo aí de boa-fé objetiva. Porque, gente, na boa-fé objetiva a gente não tá analisando o intuito íntimo, né, da pessoa ali. A gente tá analisando
um comportamento objetivo, uma exteriorização ali de um comportamento na sociedade. Quando a gente fala aí de dolo, culpa, de elementos internos, né, da vontade da gente, aí sim a gente fala de boa-fé subjetiva e não de objetivo, tá bem? Gente, então é isso, tá? A gente fechou aqui os princípios. No próximo vídeo a gente já entra na posse, né? Que é um tema dos direitos reais bem extenso, mais interessante, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.